E agora, mudando de assunto, a gente fala de agressão à natureza. As regiões de mangue aqui de Maceió estão cada vez mais sofrendo com a ação do homem. Uma pesquisa de professores do IFAO vem revelando altos índices de vários tipos de metais em 2 áreas aqui da capital, o que chega a ser prejudicial à natureza e à população também, né? O que você vai ver agora na reportagem do quadro Meio Ambiente. O rio Meirim nasce em Messias, passa por boa parte da capital e depois deságua aqui, no bairro Pescaria, litoral norte do estado. A foz do rio Meirim, na Pescaria, é um dos locais onde esta dupla de geógrafos está fazendo uma pesquisa sobre a presença de metais pesados nas regiões de mangue. Esse trabalho faz parte da dissertação de mestrado em análise de sistemas ambientais. Para chegar até o local de coleta, só de barco. A beleza do percurso impressiona. O voo das aves dá mais leveza ao cenário. Minutos depois, chegamos a Camboa, uma abertura natural que surge quando a maré baixa. Nós estamos bem no meio da floresta de mangue, um local onde há uma grande biodiversidade, inclusive das próprias árvores aqui. Mangue branco, mangue vermelho, mangue preto, que se diferenciam pelo tamanho e extensão das raízes, a maioria aérea, como essa daqui. Olha só que legal. E esse ponto não foi escolhido por acaso. Exatamente neste trecho aqui há o ambiente estuarino, caracterizado pelo encontro da água doce do rio com a água salgada do mar. Agora, os mestrandos já estão ali fazendo a coleta de solo e também de ostra, que vão ser levadas para o laboratório para análise posterior. Depois de definir o perímetro, Alexandre faz a coleta de solo, usado como bioindicador. Nós trabalhamos com a metodologia para pesquisa de solos da Embrapa. E nessa metodologia nós temos que coletar 11 pontos diferentes e com 2 profundidades, para que na amostra estatística a amostra seja mais confiável. E também porque você coletando com 2 profundidades, você elimina a possível sujeira do solo que vai comprometer o teste no laboratório. Já o Joaquim usa a ostra como bioindicador. A coleta é feita com bastante cuidado e metodologia específica. A ostra, ela tem uma grande vantagem, porque a ostra ela é fixa. Dessa forma, por ela ser fixa no maré alta e maré baixa, ou seja, no movimento das marés, ela vai se alimentar. Quando ela abre e fecha, ela vai trazer para ela os nutrientes. Junto desses nutrientes, vai trazer o que nós estamos buscando. E é importante também que as ostras tenham um tamanho determinado, entre 3 centímetros e 5 centímetros, porque o tamanho da ostra, ele vai mostrar quanto vai fazer a diferença da quantidade de metais. Quanto menor a ostra, menor o acúmulo de metais. Então, nessa proporção de 3 centímetros a 5 centímetros, você tem uma quantidade acumulada de metais suficiente para a pesquisa. 7 pontos, porque estatisticamente nós vamos ter uma proporção adequada. O objetivo da pesquisa é verificar se alguns tipos de metais naturais e artificiais estão presentes nesse ecossistema. Alguns são micronutrientes, mas o excesso vai trazer problemas não só para o meio ambiente, como para a saúde humana. E os artificiais são bioacumuladores. Eles vão se acumular nos seres vivos, inclusive no ser humano. Da foz do rio Meirim, em Maceió, para Marechal Deodoro. Este mangue, bem ao lado da ponte de Val do Suruagi, é outro ponto analisado na pesquisa. Como o acesso aqui é mais fácil e muita gente frequenta a região, a degradação ambiental é maior. Dá para perceber facilmente só ao olhar a quantidade de lixo aqui. E as consequências disso são constatadas na hora da coleta das ostras. A gente já percebe pelo ambiente que ele é um ambiente muito sofrível, né? Ele recebe degradação humana na extração de madeira. E vale ressaltar que é um crime, né? Porque é um crime extrair madeira do manguezal. E a gente percebe não só pela degradação do corte do mangue, mas também o solo. A gente percebe que lá no Rio Meirim o solo, ele era muito molinho, a gente afundava fácil. Aqui não, a gente praticamente quase não mela os pés, só mela o solado do sapato. Em relação à ostra, a dificuldade é muito grande entre achar para coletar. Por quê? Porque a gente percebe que cada vez que a gente vem aqui, o volume de ostra é menor. Mas isso é resultante da ação humana, ação antrópica. O processo de interferência humana, chamado de antropização, prejudica também a qualidade do ambiente estuarino. E o impacto disso é o empobrecimento do solo, onde está a vida do mangue. Isso afeta diretamente esse ecossistema porque introduz nele substâncias químicas oriundas de muitas atividades. No caso dos metais pesados, nós temos aqui o lançamento de efluentes de esgotos de várias regiões, de condomínios, de indústria. Nós temos nessa lagoa, que corta vários municípios,
as indústrias, o lançamento de efluentes domésticos e grande presença de lixo. Além de tudo isso, nós vamos ter metais pesados que vão cair nessa região por estarem suspensos no ar, já que eles são oriundos dos combustíveis fósseis. Os pesquisadores fazem um alerta. O mangue pode morrer mesmo com estas árvores de pé. Pode até preservar a árvore, mas o solo não. Então você acaba com a vida do mangue sem acabar com a floresta de mangue. Que muitas vezes a gente se confunde. Diz, o manguezal como está lindo, mas você está vendo só a árvore. Mas a função do mangue ela deixou de existir já devido ao processo de assoreamento. A vida do mangue está no solo. Está no solo, porque é nesse solo que vão se instalar várias espécies de seres vivos. Depois da pesquisa em campo, as amostras são levadas para um laboratório químico, onde acontecem as análises. Esse equipamento de ponta faz a verificação da presença dos metais. O químico Gener Batista explica como é feito o procedimento. Esse aqui é um espectrofotômetro de absorção atômica. Tá? Ele é que faz a leitura dos metais pesados encontrados em vários tipos de amostras, sendo contaminantes em algumas amostras que são trazidas aqui por nós. Ele funciona com lâmpadas, chamadas de lâmpadas de cátodo oco, que ele possui, cada lâmpada possui um elemento, tá? É uma lâmpada monoelementar, cada um com seu elemento. Nesse momento aqui eu estou fazendo a leitura de zinco, eu tenho uma lâmpada de zinco, que ele forma um feixe de padrão de zinco, que é passado aqui por esse queimador. Esse material aqui é de titânio, tá? Pois a temperatura do absorção chega até 2.500 graus, certo? A temperatura e a temperatura da chama é tão alta que ela emite raios ultravioletas. Então o operador ele tem que trabalhar com essa parte aqui fechada, que é espelhada, tá? Para poder não refletir para o operador. Os mestrandos revelam que o resultado da pesquisa é preocupante. Mostra a contaminação por metais pesados extremamente tóxicos. Nós encontramos chumbo, nós encontramos grandes quantidades de ferro, grandes quantidades de zinco, que podem ser nutrientes para a vegetação, mas em excesso causam problemas na cadeia alimentar e, consequentemente, chegam ao homem. Como exemplo, eu posso dizer que um elemento muito prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente é o cádmio. Enquanto a Anvisa permite que o molusco bivalve, que é no caso a ostra, né, ele tenha no máximo 2 por micrograma, nós encontramos 4,4 no Rio Meirim. O cádmio sendo consumido constantemente nessas proporções que nós encontramos, ele irá provocar a longo prazo câncer em alguns órgãos, vai provocar efisema pulmonar, ou seja, e como se fosse um fumante, né, que fumasse no mínimo uma carteira, mais ou menos uma carteira por dia, e vai provocar outras lesões cerebrais. Então, isso é longo prazo, por isso que a gente não sente de imediato. Mas isso é preocupante demais, porque você está consumindo hoje e você vai ter reação daqui a 10, 15 anos. O resultado da pesquisa reforça a responsabilidade individual de cuidar do meio ambiente. Se cada um fizer a sua parte, com certeza as próximas pesquisas vão revelar uma diminuição de elementos prejudiciais. Se nada for feito, todos sofrerão.